Rodoviários e empresários não chegam a acordo e greve pode acontecer na capital. Sinos da Catedral Basílica voltam a tocar depois de 50 anos para homenagear o padroeiro de Salvador. Comércio de Feira de Santana está otimista com as vendas do Dia das Mães e restaurantes esperam dobrar o movimento com as homenagens. Chuva desta sexta-feira causa transtornos em Salvador e região metropolitana. Ventos fortes derrubam uma das gordinhas de Ondina. No esporte, Bahia tem 2 desfalques para enfrentar o Atlético Paranaense e Vitória quer aproveitar o momento ruim do adversário para embalar na Série B. É o TVE Notícias que começa agora. Boa noite. Rodoviários de Salvador e empresários do sistema de transporte não chegaram a um acordo na reunião de hoje, realizada na sede do Ministério do Trabalho e Emprego. Os rodoviários decidiram pela deflagração da greve a partir das primeiras horas da próxima quinta-feira. A categoria reivindica um reajuste de 8% nos salários, 15% de aumento no ticket refeição e a criação de banco de hora. Porém, o patronato se comprometeu apenas a conceder um aumento de 3,3%. Na quarta-feira vai ser realizada mais uma reunião entre empresários e rodoviários em uma última tentativa de impedir a paralisação. 275 milhões de reais. Esse é o maior prêmio da história da Mega Sena. As lotéricas estão cheias de apostadores com sonhos de todos os tamanhos. Quantos sonhos cabem nesse simples pedaço de papel recheado de números? No de seu Jailton, é sonho que não acaba mais. Nesse grupo aqui são 20 sonhos. Quais sonhos, por exemplo? Primeiro, ajudar a minha família, que não é pequena, certo? Depois, ficar em um local assim que eu possa descansar, refletir durante uns 5 dias. Depois, ajudar um grupo de amigos meus do Yacht Clube, que trabalham comigo, que não participaram do bolão. É, seu Jailton, mas o senhor não está sozinho nessa não, viu? Muitos apostadores sonham em ficar milionários. E quanto mais jogar, mais chances de ganhar. O movimento nas lotéricas é grande. A procura está muito boa. Numa situação hoje que o país vive, qualquer dinheiro que vier é de bom agrado. Se dá a opção de jogar jogos de 10 dezenas, de 11 dezenas, onde você sozinho não pode, no caso, não pode pagar esse tipo de valor, você contribui e está participando. Qualquer 7 milhões, 5 milhões vindo para cada um, já é uma boa. São 275 milhões, maior prêmio da Mega acumulado na história. Eu que não sou boba nem nada, também vou fazer minha fezinha, ó. Vai que a sorte está do meu lado. Sonhar não custa nada, mas a probabilidade de vencer em cada concurso varia com o número de dezenas jogadas. Para apostas simples de 6 dezenas, com valor de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar é de 1 em 50 milhões. Já para quem apostar 15 dezenas, a probabilidade de acerto é de 1 em 10 mil. Seu Jaime Dias resolveu apostar em mais dezenas e conta até com a ajuda divina para se tornar milionário. Jogar e orar, vamos orar, tá pedir a Deus, força, oh meu Deus, me ajude, né? Que consiga ganhar. Tô torcendo que não só eu, mas que possa dividir, tem muita grana. Seu Hamilton, que não revela os números de jeito nenhum, está confiante. Tem que ter fé, né? A fé acima de tudo. Pode falar nem um númerozinho pra gente? Não é segredo. Por falar em fé, os sinos da Catedral Basílica voltaram a tocar hoje, depois de 50 anos parados. A retomada da tradição secular foi para homenagear o padroeiro de Salvador. 10 de maio, dia do padroeiro de Salvador. Mas será que os soteropolitanos sabem que santo é? Sei não. Nem imagina? Não. Senhor do Bonfim. Esse é o nome que vem na cabeça? É. E se eu te contar que é São Francisco Xavier? Eu não sabia, ficou sabendo agora. Sim, eu sei, é São Francisco Xavier. Na realidade, as pessoas não atribuem a ele ser o padroeiro da cidade. São Francisco Xavier se tornou padroeiro de Salvador após a cidade ser castigada pela febre amarela em 1686. E como missionário morreu vítima de peste, os moradores na época intercederam ao santo, que de imediato atendeu ao pedido. E foi então que ele se tornou o protetor da capital baiana. O dia maior foi 10 de maio de 1686. A partir daí, a Câmara Municipal, em nome do povo, fez um voto de celebrar todos os anos São Francisco Xavier. Tem uma segunda data,
que é a data oficial da liturgia da igreja, em dia 3 de dezembro de cada ano. Neste dia de homenagens ao padroeiro, os fiéis saem em procissão com a imagem de São Francisco Xavier. Além disso, haverá uma programação especial. Os sinos da catedral do século XVI e XVII vão tocar depois de 50 anos e de forma eletromagnética. Vamos apertar um botão e os sinos vão voltar a tocar. Então, esse é um motivo de alegria para a gente e após esse momento haverá a Santa Missa solene, sendo acompanhada pelo coro barroco da Bahia, com órgão de tubos aqui da nossa Igreja Catedral, que foi recentemente restaurado, um órgão magnífico com 1.800 tubos e vai assim iluminar e enaltecer a nossa noite de festa, de alegria, de ação de graças pelo nosso santo padroeiro São Francisco Xavier. Nesse domingo será comemorado o Dia das Mães. O comércio está otimista em relação ao crescimento nas vendas, que perde apenas para o período do Natal. Pesquisas apontam que 78% dos consumidores devem realizar pelo menos uma comprinha nesse período. Em Feira de Santana, a expectativa do comércio por lá está grande. O lembrete para o Dia das Mães está nas vitrines. Não tem a desculpa de esquecer o presente. Mãe é mãe, todos os dias. Mas pelo menos nesse dia, a homenagem à própria mãe não pode esquecer. Se pelo menos a maioria dos filhos não se esquecer do presente, o comércio de feira vai sorrir. O Dia das Mães é uma das datas mais lucrativas, ficando atrás apenas do Natal e dos festejos juninos. O comércio então agradece isso, não é? A animação é a mesma de todo o comércio de Feira de Santana, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas do município, que conta com mais de 1.300 lojas associadas. O clima é de otimismo e com expectativa de vendas que possa compensar as últimas perdas. O pessimista pensa em 10%, o otimista pensa em 25% de crescimento real, em números em relação ao ano que passou. Então teremos sim um bom Dia das Mães. Para alcançar os números desejados, o comércio vai funcionar em horário especial, no sábado até 5 da tarde. Entre os que devem lucrar mais estão aqueles que vendem joias, calçados, perfumes, eletrônicos e, claro, roupas. Para não ter erro este ano, Stephanie chamou a mãe para escolher o presente. Como ano passado eu comprei uma coisa que eu acho que ela não gostou muito, eu falei, esse ano eu vou trazer para não ter erro. E assim com a filha é melhor? Ótimo, melhor. Recomendo todas as mães, quando sair esse tempo assim, dar uns indiretinhas no Face, umas indiretinhas nos status, para poder sair com os filhos, para poder comprar o presente junto. Rosana recebeu o presente antecipado. Ela gostou, mas garante que o que mais importa é outra coisa. A gente dá o simbólico, né? Mas o que vale mesmo é estar junto, é o amor, o carinho, o companheirismo. Bem, chegou a hora de ver como é que está o trânsito na capital baiana com imagens ao vivo da Avenida Paralela. Nesse momento chove muito nesse ponto da cidade, que é bem pertinho do complexo viário ali do Imbuí, dos viadutos do Imbuí. Atenção, se você for sair de casa agora e for dirigir, atenção redobrada. São 6h38. A seguir, chuva causa transtornos em Salvador e região metropolitana. E ainda, a Secretaria de Educação convoca mais de 100 professores indígenas. TVE Notícias de volta. A Defesa Civil de Salvador registrou até o momento 4 deslizamentos de terra, 3 quedas de árvores e um desabamento de imóvel. A Codesal permanece de plantão 24 horas e atende pelo telefone 199. A chuva dessa sexta-feira causou diversos transtornos em Salvador e também na região metropolitana. A Marinha, inclusive, chegou a emitir um alerta. Confira no Giro do Notícias de hoje. Em Lauro de Freitas foram registrados vários pontos de alagamento e o trânsito ficou lento em diversos pontos da cidade, como na Avenida Luiz Tarquínio e no bairro de Itinga. Uma van que transportava pacientes que estavam a caminho da hemodiálise ficou presa no alagamento. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para fazer o resgate das pessoas, entre elas um cadeirante. A meteorologia prevê mais chuva em Salvador e região metropolitana. A Marinha do Brasil também emitiu um alerta de mau tempo para a capital e região sul do estado.
estado. A previsão é de mar agitado com ondas de até 3,5 metros. Também foi recomendada a suspensão de navegação e práticas de esportes náuticos em águas abertas. Por conta do alerta, foram suspensos os passeios com escunas pelas ilhas da Baía de Todos os Santos. O aviso da Marinha é válido até amanhã. Em Salvador, na Avenida Ademar de Barros, uma das 13 esculturas das chamadas Gordinhas de Ondina desabou após os fortes ventos. O suporte que fixa a escultura no chão oxidou por causa do salitre. A Fundação Gregório de Matos, responsável pela manutenção, disse que no ano passado as obras criadas pela artista plástica Eliana Kertes passaram por restauração, mas apenas na parte artística. As outras duas gordinhas devem ser retiradas para substituição das respectivas estruturas. Ação integrada entre as polícias civil da Bahia e de São Paulo resultou na prisão de 2 pessoas que eram procuradas e faziam parte do baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública. Foram capturados o rei de copas, Gesiel Miranda Campos, conhecido como Bolo, e o rei de paus, Carlos Henrique Santos Silva, conhecido como Compadre. Eles fazem parte de grupos criminosos rivais e foram presos em São Paulo. Além de envolvimento com o tráfico, Bolo é suspeito de ter assassinado pelo menos 7 pessoas na região de Jequié. Já Compadre é apontado como um dos autores de uma chacina no município que deixou 4 mortos e 3 feridos e autor de outros 2 homicídios. A dupla liderava o tráfico em Jequié. A Secretaria de Educação do Estado divulgou no Diário Oficial de hoje a lista com a convocação de 147 professores indígenas que participaram dos processos seletivos nos anos de 2017 e 2019. Os professores serão contratados temporariamente por meio do REDA. A lista dos convocados está disponível no portal da Educação. A Bahia tem 22 etnias e a rede estadual de ensino conta com 6.945 estudantes indígenas em 27 escolas e 48 anexos. E vamos voltar a falar sobre as homenagens às mães? Mesmo que todos os dias sejam delas, o domingo é especial e grande parte das famílias comemora esse dia com um almoço ou um jantar fora de casa. Muitos restaurantes estão na expectativa de que o movimento dobre. No dia dedicado às mães, comemorado sempre no segundo domingo de maio, o almoço fora de casa com a matriarca da família é programa indispensável. Indispensável mesmo, porque é uma alegria para toda a família. O almoço em família é o programa preferido para a data comemorativa em restaurantes da cidade. Este aqui, por exemplo, não costuma ficar assim não. Domingo, esse cenário deve ficar repleto de mamães acompanhadas dos filhos, que dedicam um dia todo especial a elas. Eu tenho certeza que os filhos nessa data não vai deixar as mamães ir para a cozinha, né? Tem que trazer para alguns restaurantes. O que não falta é opção de estabelecimentos para atender a grande demanda da data. Neste, que fica na Avenida Magalhães Neto, a procura deve aumentar em cerca de 70%. Nós não conseguimos fazer reserva nesse dia, a gente trabalha com fila por ordem de chegada e a gente tenta colocar mais mesas no salão. Embora a procura por restaurantes seja grande, tem filhos que preferem presentear a mãe com o almoço em casa mesmo. É o caso da Luciene, que também é mãe. Às vezes a gente pode falar, vou comer outra coisa, aí chega lá, não é o que a gente espera, não se agrada, né? Então a gente prefere fazer a nossa em casa mesmo. Agora são 6h45, a gente volta a falar sobre o trânsito, mas de outro ponto da cidade, ou melhor, da região metropolitana de Salvador, com imagens da Avenida Beira Rio, no município de Lauro de Freitas, coladinho aqui com a nossa capital. Deu para ver aí nas imagens, dá para ver nas imagens que choveu há pouco, mas agora está tranquilo, não chove, trânsito livre. A seguir, Bahia tem 2 desfalques para enfrentar o Atlético Paranaense e o Vitória quer aproveitar o momento ruim do adversário. E ainda, afinal, ser mãe é padecer no paraíso? Agora a gente fala de futebol. O Vitória vai enfrentar o Guarani sábado em Campinas, lá no interior de São Paulo. O rubro-negro quer aproveitar o momento ruim do adversário para embalar na temporada. Embalado pelo bom resultado em casa que pôs fim a um jejum de 13 jogos, o Vitória segue focado no primeiro triunfo fora de casa, diante do Guarani, segunda-feira. Data de aniversário de 120 anos
do rubro-negro baiano. Aumenta o nosso compromisso com o torcedor, com o próprio clube, com a instituição, né? Um momento importante, que é o aniversário do clube, 120 anos, de muita tradição, de muita história, né? De muitos títulos, de muitas conquistas. Então, eu acredito que ela não pode ser um peso, mas é óbvio que nós internamente sabemos que seria bacana poder dar um presente para o torcedor e para o clube, né? Vindo um resultado importantíssimo para nós em Campinas lá. Então, nós vamos fazer de tudo para que isso aconteça. O adversário não sabe o que é vencer há muito tempo. Mesmo assim, o lateral Capa não espera facilidade no duelo. Apesar que esses jogos, quando o time vem numa má fase, jogando em casa, traz uma responsabilidade maior para eles e também para nós, né? Porque eles vêm com um sangue no olho, um algo a mais para tentar reverter a situação que eles estão vivendo. A gente tem consciência disso, sabe que jogar lá no Brinco de Ouro é muito difícil. Ainda se condicionando fisicamente, o jogador é uma das apostas do técnico Cláudio Tencati para o Brasileirão. O técnico entende muito o lado do jogador, a preferência que o jogador tem. Eu tenho uma facilidade bastante de chegar no fundo, ele já deixou claro para mim que nos momentos propícios eu vou ter essa liberdade, mas a gente procura se adequar ao que ele pede. O tricolor baiano embarcou nesta manhã para o Paraná, onde vai enfrentar o Atlético pela Série A do Campeonato Brasileiro. O desafio é conquistar o primeiro triunfo fora de casa. E para isso vai contar com o goleiro Douglas. O dono do camisa 1 do tricolor voltou. Aparentemente foi somente uma pancada no quadril, mas para quem é leigo, eu também posso dizer que sou um pouco leigo, eu vou aprendendo com o que você vai sofrendo, né? E eu fiquei especialista depois dessa pancada aí, no quadril. O que aconteceu? Além do trauma, que foi muito grande, né? Que nos primeiros dias eu não tinha condição de cair ou de fazer alguns movimentos muito bruscos. Posteriormente, gerou um desequilíbrio no meu quadril e acabou sobrecarregando o meu adutor. Foram mais de 40 dias. 10 jogos longe dos gramados, desde o jogo de ida pela semifinal do Campeonato Baiano no dia 21 de março, contra o Atlético de Alagoinhas, na Fonte Nova. Por algumas vezes, acho que até vocês viram, a gente estava tentando evoluir no campo, e mesmo não tendo uma lesão física, uma lesão constatada pelos exames, havia uma parte clínica, havia dor, então isso me possibilitava de evoluir, né? Então por isso que a gente acabou se frustrando em alguns momentos em descer para o campo. Durante o período de recuperação, Douglas foi substituído e bem pelo goleiro reserva Anderson. Ele sempre se mostrou muito leal comigo, muito companheiro, né? E eu sabia que os momentos que eu fui bem também aqui no Bahia, ele também se alegrou, então eu também me alegrei com a boa sequência dele, com os triunfos, com o título, né? O Bahia fez o último treino em Salvador, antes da maratona de 3 jogos seguidos fora de casa. 2 pelo Brasileirão e 1 pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro desafio é contra o Atlético Paranaense, domingo, na Arena da Baixada. A gente vai em busca do maior número possível de pontos fora de casa e que a gente vai ter 2 duelos grandes, a gente também não tem dúvida, né? Bom, tem uma dúvida, a gente tem uma dúvida, porque Elton Serra, inclusive, vai tirar essa dúvida com a gente. Boa noite, Elton. Boa noite, Jonathan. 2 nomes, a gente tem aqui Rogério e Elber. Qual dos dois, na sua opinião, deve ficar com a vaga de Arthur Caíque, Elton? Bom, boa noite para quem está nos assistindo. O Bahia tem 2 boas opções. Um está voltando de lesão e isso requer tempo de recuperação, que é o caso do Elber. E o outro tem entrado bem nos jogos, né, que é o Rogério. Eu acho que o Roger vai optar por seu quase xará, o Rogério, porque pesa muito a questão do ritmo de jogo, pesa muito num jogo fora de casa você ter alguém que esteja 100% fisicamente para uma partida difícil como essa contra o Atlético Paranaense. O Elber é um jogador que tem características parecidas com a do Rogério, mas é um jogador que tem a característica de ser um pouco mais agudo, jogar um pouco mais quase na linha lateral, né, abrindo o campo.
O Rogério finaliza um pouco mais até, um jogador que tem até aprimorado um pouco mais a finalização. Olhando pelo lado físico e principalmente pelo fato de você ter boas opções para uma mudança de status no segundo tempo, acho que ele começa com o Rogério e deixa o Elber no banco de reservas. Tá certo, Elton. O Vitória, o rubro-negro baiano, vai enfrentar um time pressionado. É possível, né, que a equipe tire proveito disso na sua avaliação? O interessante é que há uma semana o pressionado era o Vitória, né? 13 partidas sem vencer, acabou vencendo a equipe do Vila Nova jogando em casa e agora enfrenta o Guarani, que vive uma situação parecida com o que o Vitória vivia. Né, uma situação bem idêntica. É um jogo fora de casa, é um jogo onde o Vitória precisa pontuar, porque na estreia perdeu, jogando também em São Paulo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas é um jogo que a gente não pode acreditar que o Vitória é favorito. A Série B é muito equilibrada, tem muitos jogos ali traiçoeiros e o Guarani é uma equipe muito tradicional. Então imagino que vai ser um jogo muito difícil. E até fazendo um parêntese, porque esse jogo é na segunda-feira, às 8 da noite, para quem ainda não está ligado, o Cartão Verde mudou para segunda-feira. Então a gente vai trazer coladinho um pouco... com TV Notícias. Coladinho com TV Notícias às 7 da noite. A gente vai trazer todos os detalhes dessa partida. Tá bom, Elton. Obrigado mais uma vez. Valeu, até a próxima. Até a próxima. A gente volta a falar das mães. Quem é mãe sabe, maternidade não é fácil e nem glamurosa. A chegada de um filho é um divisor de águas para as mulheres. Nessa reportagem da Cris Cambuí, algumas mães abrem o coração sobre os prazeres e também as dificuldades da maternidade. Ser mãe é lindo. Ser mãe é fácil. A mulher nasceu para ser mãe. Muita gente romantiza a maternidade e, de fato, envolve muito amor. Mas se tornar mãe é um desafio enorme que começa no momento em que o bebê ainda tem o tamanho de um grão de arroz. E para aquela mãe de primeira viagem, são muitas as interrogações. Louise sempre quis ser mãe. Desde nova se planejava para isso. Aos 36, engravidou de Pedro. Mas quando ele nasceu, a pedagoga descobriu que, apesar de todo o planejamento, só na teoria era tudo fácil. Quando o bebê realmente chega, que você começa a criar uma dimensão de tudo aquilo que você vai precisar desprender, dedicar ao bebê, porque dedicação intensa, 24 horas. Jéssica se casou com Daniela em 2016. As duas decidiram ter um filho. O Bento nasceu e é um sortudo. Tem 2 mães para cuidar, educar, proteger. Mas a rotina é cansativa e para tornar o mais leve possível, foi criado o plantão diário. Um dia ela bota Bento para dormir e aconteça o que acontecer de noite, é responsabilidade dela levantar e resolver. Se o bicho pegar, ela pode me chamar e a gente resolve e vice-versa. Então, essa questão do plantão da noite resolveu a questão do sono, por exemplo. Então, pelo menos um dia sim, um dia não, a gente dorme a noite inteira e a gente acorda mais disposta para trabalhar e tudo mais, até para ficar com ele, porque se você não dorme, você fica muito mais estressado. Para relatar a experiência da gravidez e da maternidade, essa jornalista, mãe da Maria Cecília, escreveu o livro Vou Te Contar Como Foi Pra Mim. Uma forma de, talvez, preparar uma futura mamãe para lidar com um novo ciclo. É certo que cada mãe tem a sua história, suas experiências, mas em um ponto todas elas concordam: a maternidade muda. A gente fica muito fortalecida e essa transformação é constante e é boa também. Eu acho que eu melhorei muito nesse aspecto de querer amar, de querer ser o melhor para alguém. Acho que eu me tornei uma Jéssica melhor, né? Mais consciente, mais preocupada, talvez em mudar alguma coisa, que eu ainda não sei, mas uma vontade de mudança muito grande para que talvez o mundo seja outro para o Bento, para o filho de Bento, se ele quiser ter, enfim. O TV Notícias de hoje fica por aqui, mas continue com a gente, porque hoje, às 9 da noite, tem um show de Roberta Sá com a turnê Giro, ao vivo, direto do Teatro Castro Alves. Você pode acompanhar aqui pelo canal 10.1, pela Educadora FM 107.5 e também por meio das nossas redes sociais. A artista interpreta canções de Gilberto Gil e parceiros. Uma boa noite para você e até segunda-feira. Tchau.